Ontem, mais de 27 mil pessoas foram prejudicadas pelo problema nos cartões de Vale Transporte. Hoje, as mensagens de saldo insuficiente ainda seguem dando dor de cabeça, mesmo com a garantia do DFTrans de que a situação estava resolvida. Nossa equipe acompanhou de novo as filas e a revolta dos passageiros. Mais uma manhã de revolta e fila quilométrica no DFTrans da rodoviária. Vários passageiros foram novamente surpreendidos com a informação errada de que não havia saldo suficiente no cartão para o embarque no transporte público. Ontem, quando eu fui passar, apareceu saldo insuficiente, né? Aí eles falaram que tinha normalizado, mas depois eu fui passar e novamente deu saldo insuficiente. R$ 17,00 ontem, R$ 17,00 hoje. Essa foi a quantia que Larissa teve que tirar do próprio bolso para ir trabalhar. Com o risco até de ficar desempregada, porque eu não tenho como marcar com um custo desse para trabalhar. E a empresa não vai ressarcir a gente pelo fato de já ter feito o depósito da passagem. Os passageiros reclamam que pagam pelo crédito do cartão. Leia, por exemplo, paga 6% do valor total do Vale Transporte. A auxiliar de enfermagem está se sentindo lesada. Você vê que eles fazem uma série de exigências. Então a gente que trabalha não tem tempo para ficar correndo atrás de cumprir as exigências deles. Uma coisa é que esse dinheiro é descontado do salário da gente, ele é um dinheiro nosso. E se você paga esse cartão, aí você tem o direito de usar. Desde domingo, Thales não consegue usar o Vale Transporte. Nesses 3 dias, ele teve que desembolsar mais de R$ 35,00, apesar de ter saldo no cartão. O prejuízo está sendo maior que o benefício, né? E a gente sempre precisa desse transporte, a gente não tem como evitar e a gente fica dependente, né? E realmente não tem atendido a população do jeito que a gente espera. O DFTrans diz que a medida foi tomada para combater fraudes e justifica que os passageiros foram notificados em fevereiro. Os usuários vão ter 10 dias corridos para entrar em contato com o DFTrans, justificar os acessos, esses acessos ou em períodos muito curtos, de alguns segundos, ou em muitos acessos em um dia. Mas muitos passageiros alegam que não foram avisados. A gente não foi comunicado, podia ter feito um pedido de atualização de cadastro, pedido de documentação para ser apresentada. Ninguém foi informado disso, simplesmente a gente foi surpreso quando o cartão não funcionava mais. Cláudio Humberto, será que a culpa é mesmo do passageiro nesse caso? É claro que não, né? É impressionante como o DFTrans agora culpa a própria incompetência, joga a culpa da própria incompetência no cidadão. Inventaram, inclusive, que teve gente que usou 67 vezes o cartão do transporte, lá do Vale Transporte, num único dia. É difícil de acreditar que isso seja possível, né? Mas, de qualquer maneira, se ocorreu, isso só revela, só confirma a falta de controle, o descontrole total, a incompetência generalizada do DFTrans. É por essa razão que esse órgão será extinto, porque não serve para nada. O chocante, minha gente, é que isso existe há 27 anos. E somente agora, no governo de Ibanez Rocha, é que haverá uma medida drástica de extinção dessa porcaria. Vai ser criada uma área de fiscalização no âmbito da Secretaria de Mobilidade e também a bilhetagens ficará a cargo das agências do BRB. Com isso, as filas vão acabar, ou pelo menos vão diminuir muito, porque haverá essa pulverização, digamos assim, no atendimento em todo o Distrito Federal. Olha, o corpo do fotógrafo Gervásio Batista começou a ser velado hoje no cemitério da Asa Sul. O autor do registro mais famoso de JK morreu aos 96 anos na semana passada. Parentes aguardavam a chegada da filha do fotógrafo para o último adeus. Os amigos de profissão relembravam os momentos eternizados pelo fotógrafo Gervásio Batista. Ele era fotógrafo especialíssimo e eu trabalhava lá no Ministério da Agricultura na assessoria de imprensa. E no ano de 2004, na administração do ministro Roberto Rodrigues, o ministro prestou uma homenagem aos servidores. E o Gervásio compareceu fazendo os trabalhos dele. Perdi um grande amigo, mas o Brasil perdeu um grande repórter fotográfico, um homem que fez parte da história do país. Gervásio morreu aos 96 anos, na última quinta-feira, enquanto dormia. Ele vivia em um asilo em Vicente Pires. As lentes desse profissional registraram grandes coberturas. Na década de 60, ele foi o único jornalista brasileiro a fotografar a Guerra do Vietnã. O presidente JK acenando ao povo com o chapéu na inauguração de Brasília é a foto mais famosa de Gervásio.
2 filhos do profissional estiveram hoje no velório e, emocionados, disseram que a missão do pai foi cumprida. O retorno que a gente tem é esse, da amizade, dos amigos, da intensidade que ele deixou. O corpo de Gervásio vai ser cremado nesta terça-feira e as cinzas serão levadas ao Rio de Janeiro para serem espalhadas na Baía de Guanabara. E vamos falar sobre sedentarismo, mal que pode trazer consequências graves à saúde. 3 em cada 100 mortes no Brasil podem ter influência da falta de uma rotina de exercícios físicos. E por isso, estamos aqui com a médica Silvia Souto, que vai falar sobre as consequências de se tornar um sedentário. Doutora, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. É importante a gente explicar para as pessoas que estão nos vendo como a pessoa pode virar um sedentário, como é que a gente faz essa classificação? A Organização Mundial de Saúde, ela define uma pessoa ativa, ou seja, uma pessoa não sedentária, adulta, quando a pessoa faz 150 minutos semanais de uma atividade moderada. Ou um adolescente, que seria de 11 a 18 anos, quando ele faz, o adolescente é um pouco mais rígido, quando ele faz então uma atividade de 60 minutos diários, uma atividade moderada a intensa. Agora a gente fazendo o cálculo, então se fizer meia hora por dia, uma boa atividade, tá ok já? Tá ok. O adulto, se fizer meia hora de uma atividade moderada, ou seja, aquela atividade que a gente soa um pouco, tá? Durante 5 vezes na semana, tá ok. Não é considerado mais um sedentário. E é uma boa prevenção. Agora, doutora, para quem não consegue fazer atividade física, se torna um sedentário, qual é o risco, hein? Qual é a doença que pode provocar? Então, a atividade física, ela não só previne, como ela trata o que nós chamamos de doença crônica não transmissíveis, que são doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, câncer de mama, câncer coloretal e outras doenças também psiquiátricas, como, por exemplo, ansiedade e depressão. A pessoa sedentária, ela está exposta a ter todas essas doenças citadas. Agora tem uma pergunta importante chegando, doutora. Antes de começar a fazer exercício físico, é bom fazer uma preparação, conversar com o médico? Então, em geral, na população, a pessoa sem comorbidades, que não faz uso de medicamentos, não sente dor ao fazer exercícios físicos, não tem essa necessidade. Agora, se a pessoa já tem algum problema de base, alguma pressão alta, diabetes, algum outro tipo de doença, é recomendado ir ao médico, um clínico geral ou um cardiologista, para ver se ela pode fazer aquelas atividades, para ver se ela pode exagerar um pouco mais, fazendo uma intensidade maior, ou só pode fazer uma leve a moderada. A gente sabe que tem campanhas internacionais para reduzir o número de sedentários, né? Quais são as metas, doutora? A Organização Mundial de Saúde, ano passado, no meio do ano, ela lançou uma meta muito legal, tá? Até 2030, ela tem uma meta de redução de 15% do sedentarismo. Ou seja, ela tem um objetivo, ela lançou vários objetivos que eles falam que vai diminuir em 15% esse sedentarismo, consequentemente vai diminuir também todas essas comorbidades ditas, que são as doenças crônicas não transmissíveis, e consequentemente vai diminuir também o custo à saúde, que é altíssimo por causa do sedentarismo. Perfeito, então fica a dica para o nosso telespectador para levantar da poltrona e se exercitar, né, doutora? Com certeza, andar de escada, simples atitude já adianta muito. Perfeito, muito obrigado. E olha, seguir mudança em uniformes da PM deve gerar prejuízo milionário para as lojas que comercializam as fardas. É o que a gente mostra logo depois do intervalo. Não saia daí.